Bom, então vamos fazer aqui a passagem, porque nós até agora, quando falámos em produto escalar, falámos apenas do produto escalar geometricamente, olhando para os vetores. O que acontece se nós tivermos as coordenadas dos vetores? Bom, a coisa torna-se ainda mais simples. Começo por falar, por exemplo, imaginem que eu tenho um vetor u que tem de coordenadas menos 2u. Recordar como é que se calcula a norma do u. Era a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Aqui vai dar raiz de 5, está bem? Menos 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. E como é que se faz o produto escalar entre este vetor u, que é menos 1, 2, e o vetor v, que seja, por exemplo, 3, 5? Isto é muito simples mesmo. É só fazer a multiplicação, metemos aqui o pontinho, é só fazer a multiplicação do primeiro com o primeiro mais o segundo com o segundo. Portanto, é no fundo fazer menos 1 vezes 3 mais 2 vezes 5. Isto é mesmo simples, está bem? E o que acontece se for no espaço? No espaço fazemos o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Qual é a vantagem de sabermos fazer o produto escalar nas coordenadas, através das coordenadas dos vetores? Por exemplo, conseguimos descobrir qual é o ângulo formado entre eles. Imaginem que agora queríamos saber qual era o ângulo formado entre estes dois vetores. Podemos utilizar esta fórmula que vem da forma do produto escalar. Não sei se recordam, mas o produto escalar era a norma de um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. No nosso caso, o produto escalar aqui dava 7. A norma do U dá raiz de 5. A norma do V dá, se fizerem as contitas, isto dá 9 mais 25, dá raiz de 34. Então aqui metemos raiz de 34. E agora ficamos só com o cosseno do ângulo formado entre eles. Se eu passar estas normas para lá a dividir, no fundo ficam esta fórmula aqui. Ou seja, o cosseno do ângulo que o U faz com o V é igual a 7 a dividir por raiz de 5 vezes raiz de 34. E agora, facilmente com as funções inversas da calculadora, que é assim que a gente consegue sacar os ângulos, conseguimos descobrir qual é o ângulo que este vetor U faz com o vetor V. Eu até vou fazer isto. Dá raiz de 5 e raiz de 34. Portanto, eu vou já apagar isto. Vamos aqui à calculadora. Convém ter a calculadora em graus, está bem? Senão também obtêm, a diferença é que vocês obtêm os valores em radianos, mas indiquem que os ângulos estão em radianos. Portanto, tenho que fazer o cosseno menos 1 daquela divisão que estava ali, que era 7 a dividir por raiz de 5 vezes raiz de 34. Raiz de 34. Fecho os parênteses da divisão, fecho os parênteses do cosseno e o ângulo dá 57 graus, 52. E este é o ângulo que aqueles dois vetores fazem. Estão a ver uma das aplicações destas formas do produto escalar no plano e no espaço. Vamos ver já algumas outras aplicações deste produto escalar agora para obtermos determinadas figuras. Eu vou falar de três situações, que são as que aparecem mais. Da circunferência, de diâmetro AB, da tangente à circunferência num ponto A em que a circunferência tem o centro C e, finalmente, a mediatriz de um determinado segmento. Bem, primeiro, imaginem que eu tenho aqui, eu vou deixar aqui ficar este espacito, imaginem que eu quero definir a circunferência de diâmetro AB, em que os pontos A e os pontos B são, deixa-me cá meter aqui dois pontitos. Eu vou trabalhar, por enquanto, no plano, depois vou-vos dizer como é que se faz no espaço. No espaço, claro, não se fala em circunferência, mas fala-se em superfície esférica. Imaginem que o ponto A é o ponto menos 1, 2 e o ponto B é o ponto 0, 4. E eu quero saber qual é a circunferência definida por estes pontos. Ora, se eu considerar um ponto P qualquer na circunferência, este vetor PA faz um ângulo 90 graus com este vetor PB. O que é que isto quer dizer? Que o produto escalar, que é o que está aqui escrito, mas não se consegue ver, o produto escalar entre o vetor PA e o vetor PB dá zero. Portanto, eu considero um ponto P como sendo o ponto XY. E calculo o vetor PA e o vetor PB. Atenção, aqui também podia ser o AP e o BP. Tá? Não havia diferença. É só porque dá mais jeito termos o vetor os vetores a começarem no mesmo ponto. Portanto, o que é que vai ser o PA? O PA é, no fundo, A menos P. Ou seja, menos 1, 2, menos XY. Que neste caso fica menos 1 menos X e 2 menos Y. E agora, o vetor PB é
B menos P, eu não vou fazer as contas outra vez, dá 0 menos X, que é menos X, e 4 menos Y. E agora só me falta fazer o produto escalar entre estes dois vetores que eu acabo de definir e igualar isto a zero. E tenho a equação da circunferência em causa. Estão a ver a aplicação disto? Portanto, vou fazer produto do PA por PB é menos 1 menos X, desculpem, só apagar esta vírgula, menos 1 menos X, e 2 menos y, e o produto escalar com menos x e 4 menos y. Agora recordo como é que se fazia o produto escalar. Faço o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, menos 1 vezes menos x dá x e menos x vezes menos x dá x ao quadrado. E agora o segundo com o segundo tem muitas mais operações. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos y dá menos 2y, menos y vezes 4 dá menos 4y e agora mais y ao quadrado. E isto tudo é igual a zero. Faltava aqui colocar talvez igual a zero e depois aqui o equivalente, aqui igual a zero e o equivalente. E agora podemos, ou deixamos ficar assim a expressão, quer dizer, ainda dá para simplificarmos aqui alguma coisa. Fica x ao quadrado mais x mais y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a zero. E esta é a equação da circunferência. Ou, se os vossos professores fizerem questão, convém passar isto para os casos notáveis, para ter aquele aspecto da equação da circunferência que vocês deram no 10º ano. Muitas vezes nos manuais vem assim, vem isto como sendo a solução, depois de estar o mais simplificado possível. A próxima. A equação... já agora, o que eu digo aqui nesta observação é no espaço para obter a circunferência, a superfície esférica procede-se da mesma maneira, só que a diferença é que temos mais uma coordenada. Temos um Z. Está bem? E temos mais uma coordenada no A e no B. Pronto. Tangente no ponto A, circunferência de centro em C. Portanto, consideramos aqui um ponto P que pertence a esta tangente. O ponto P que nós consideramos XY. Estão a ver onde é que estão os vetores que são perpendiculares? Agora é o vetor AC e o vetor AP. E voltamos a fazer a mesma coisa. Estão a ver? Defino estes dois vetores, fazemos o produto escalar e igualamos a zero. Só que aqui, como dá uma reta, podemos até obter a equação reduzida da reta. Ou seja, no final, isolar o y de um lado e o resto da expressão ficar toda do outro. Mas o procedimento é o mesmo. Definam os dois vetores, tanto o vetor AC e o vetor AP, façam o produto escalar entre eles e igualem isso a zero. Eu vou só fazer mais uma situação e até vou, se calhar, fazer no espaço para ser diferente. Portanto, no espaço não se fala em reta tangente, mas sim em plano tangente ao ponto A, não é? Numa superfície esférica de centro em C. E, finalmente, acabamos estes conceitos com a mediatriz. A mediatriz dá um pouco mais de trabalho porque temos que obter aqui um ponto extra. Eu já passo a mostrar onde é que esse ponto extra está. Portanto, imaginem que eu quero saber a mediatriz do segmento AB. Já agora no plano não é, no espaço não é a mediatriz, mas sim o plano mediador. É a mesma coisa, é, digamos, o conceito alargado a 3 dimensões. Eu tenho primeiro que obter aqui o ponto médio. O ponto médio que foi definido no 10º ano é o A mais B dividido por 2. É a média, no fundo, do A e do B. E depois os vetores que são perpendiculares pode ser o vetor MP e o vetor AB. E estes vetores, o AB e o MP, como são perpendiculares, o produto escalar dá zero. Nós estamos constantemente à procura de vetores que são perpendiculares e constantemente a aplicar o facto de, como eles são perpendiculares, o produto escalar dá zero. Eu vou já resolver aqui no espaço. Portanto, no espaço eu não obtenho a mediatriz, porque a mediatriz é uma reta, mas sim o plano mediador. Eu vou já ampliar isto. Imaginem que eu tenho o ponto A, que é o ponto 3, 7, menos 4, e o ponto B, que é o ponto menos 1, 0 e... deixa cá ver... e... menos 6, pronto, uma coisa assim. E eu quero obter o plano mediador definido pelo segmento AB. A primeira coisa que eu preciso terminar, portanto, o plano mediador, como é que se faz? Tenho aqui o ponto A e o ponto B. O plano mediador é aquele plano que passa aqui mesmo no meio deste segmento, do segmento AB. Portanto, passa aqui no ponto médio. E qualquer ponto que eu escolha aqui, um ponto P que seja da forma XYZ, o vetor MP, de certeza absoluta que é perpendicular ao vetor AB. Portanto, eu tenho que terminar estes vetores, a começar pelo ponto M. O M é o A mais B dividido por 2. 3 menos 1 dá 2. 7 mais 0 dá 7. E menos 4 menos 6 dá menos 10. Isto tudo a dividir por 2. Portanto, fiz a soma. Portanto, isto dá 1
7 meios e menos 5. E agora vou terminar o vetor AB, que é B menos A, e o vetor MP, que é P menos M. Pronto, o MP não dá-me trabalho, é x menos 1, y menos 7 meios e z mais 5. Está bem? Menos com menos dá mais. O B menos A, menos 1 menos 3 dá menos 4, 0 menos 7 dá menos 7 e menos 6 menos menos 4, que é menos 6 mais 4, dá menos 2. E agora é só fazer o produto escalar entre o AB e o MP dá igual a 0. Como é que se faz o produto escalar? Este com este, ainda bem que está um por cima do outro, assim até é mais rápido. É o de cima com o de baixo, este com este e este com este. Portanto, menos 4 vezes x menos 1 dá menos 4x mais 4. Agora, este dá menos 7y mais 49 meios. Dá aqui um valor muito estranho. O próximo fica menos 2z menos 10. Isto tudo igual a 0. E agora podemos simplificar pelo menos os valores que estão aqui soltos. Portanto, isto fica menos 4x, menos 7y, menos 2z. E agora 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 49 meios. E agora falta só passar isto ao mesmo minador. Fica menos 12 meios mais 49 meios, que dá 37 meios. Está bem? Pois era só acabar isto. Podíamos isolar uma letra, podíamos trocar tudo de sinal. No fundo, esta é a equação do plano mediador. Eu aqui avancei um bocadinho, estou a falar de planos, sem ainda ter propriamente definido o que é, qual é a equação do plano, mas no fundo estas propriedades todas vêm em consequência daquilo que é feito no plano. Acaba por ser feito no espaço quase da mesma forma. Isto também é daquelas coisas que eu aconselhava-vos a andarem desconfiados. Se o professor por acaso se lembrar de meter isto, dar isto nas aulas e de lhe dar algum ênfase, é porque provavelmente tem a intenção de colocar isso na próxima ficha de avaliação ou no próximo teste. Portanto, neste momento o produto escalar está completamente definido, todos os conceitos teóricos associados ao produto escalar, mas vocês vão ver que volta e meia eu vou voltar atrás e vou, por exemplo, recordar esta propriedade, o facto de dois vetores serem perpendiculares, o produto escalar dar zero, ou então este cálculozito aqui do ângulo entre... Desculpa, eu vou andar um bocadinho mais para trás, do ângulo entre dois vetores que pode ser calculado com isto. Vão ver isto depois aplicado em mais sítios. Estudem agora, aconselho-vos a resolver exercícios sobre tudo o que diz respeito ao produto escalar. Portanto, há muito tipo de exercícios diferentes. Há aqueles mais visuais que têm alguma figura e depois pedem determinados valores ou determinados cálculos com o produto escalar. Há outros que já têm mais coordenadas. Há os mostro que há também este tipo de exercícios com a reta tangente ou com a mediatriz ou com a circunferência diâmetro AB. Portanto, treinem um bocadinho tudo porque de facto é uma matéria que em termos de aplicações práticas há uma data de aplicações diferentes que podem aparecer nas vossas avaliações. Um bom estudo. Na próxima aula vamos já começar a falar da equação da reta no plano, generalizar algo que já foi referido também no 10º ano. Até breve, fiquem bem.